Eu quero trazer uma palavra concernente a uma coisa que nenhum de nós estamos preparados. Todos nós temos uma agenda ou anotamos alguma coisa em um papelzinho, colocamos na geladeira, colocamos em algum lugar para nos lembrar do compromisso que nós temos no dia tal. Ou alguma coisa que nós temos que pagar, alguma coisa nós anotamos. Mas se tem um momento, pastor, que eu e você não estamos preparados, é para o dia da crise. Ninguém anota, tal dia eu vou bater o meu carro, tal dia meu carro vai quebrar, tal dia eu vou cair de bicicleta, tal dia eu vou ficar doente. Ou alguém aqui anota? Eu não anoto. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Nós estamos preparados para tudo. Nos preparamos, as mulheres se preparam para ser mãe, aquele que está estudando se prepara para prestar um vestibular, mas não estamos preparados para o dia da crise. E a diferença entre as pessoas que enfrentam as crises e as suportam não está na circunstância, mas sim no alicerce. Não existe essa de superman evangélico, não existe essa de super crente. Eu oro todos os dias, eu jejuo todos os dias, eu vigio todos os dias. Não estamos livres de acontecer alguma coisa. Agora, a diferença entre aquele que passa pela crise e a suportam está no alicerce, como diz Mateus 7:24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então eu sei que alguém está com a casa edificada sobre a rocha, é durante a crise e após a crise. Porque a crise vem, irmãos, o problema vem, ele vem para todos. Não adianta, às vezes a gente fica caçando o porquê disso, o porquê daquilo. Meu Deus, por quê? E só temos perguntas. Não, meu irmão, o teu Deus, o meu Deus não perdeu o controle, Ele está no controle da situação. Creia, acredite. Irmão Roberto, mas eu sou crente fiel. Não tem problema, se você é crente fiel e está com a tua casa edificada sobre a rocha, você vai vencer. E algumas lições sobre a crise. Primeiro, elas são inevitáveis e imprevisíveis, não tem como a gente prever, acontece. João 16:33 nos diz assim, né? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, e se Jesus venceu, você e eu vamos vencer também. Lucas 24:26 vai dizer assim, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Primeiro Cristo teve que padecer, primeiro Cristo teve que sofrer. Irmão Roberto, por que Deus não me dá uma bênção sem antes eu passar por um processo? É para você saber valorizar. Alguém aqui já amadureceu sorrindo? Se nós conversarmos com o irmão, com o ancião, respeitosamente falando, o mais velho da igreja, ele vai ter conselhos para nos dar de experiências vividas que ele adquiriu ao longo da vida, que ele aprendeu como? Errando. E quando a gente que é mais velho vê alguém mais novo, pastor, cometendo o mesmo erro que nós, a vontade é de pegar pelo peito da camisa e falar, muda! Não erra, não errar por quê? Porque eu já caí nesse erro e não quero te ver caindo no mesmo erro que eu. Aleluia. Outra verdade sobre a crise, vou correr porque o tempo já era. A crise gera medo. A crise gera medo. A crise gera talvez dúvida. Com baseado em que, irmão Roberto, que você está dizendo isso? Mateus 14:26 diz assim, e os discípulos vendo caminhar sobre o mar, vendo quem? Vendo Jesus caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Às vezes em meio à crise, até a presença de Jesus
nos faz sentir medo. A gente está com tanto medo que Jesus está lá do lado dizendo: meu filho, eis que estou contigo, você não está só nessa, eu estou do seu lado, o Espírito Santo Consolador está com você, não tenha medo. 12 espias saíram para olhar uma terra a mando de Moisés. Quantos voltaram com boas notícias? Quantos? 2. Mas não eram 12? Apenas 2 olharam para o problema, olharam para aquele gigante e não viram o gigante, só viram que a terra é boa, que a terra manda leite e mel, que a terra produz bons frutos. Apenas 2, os outros 10 ficaram com medo do gigante. Ei, diante da sua prova, não olhe para a prova e veja o gigante, não veja o problema, veja Deus agindo a seu favor, veja a tua vitória. E outra coisa, em meio às crises, Deus é pedagogo. Na escola, nós aprendemos as lições para nós aprender a fazer uma prova. Nós aprendemos as lições para fazer uma prova e provar para o professor que nós aprendemos. Com Deus é diferente. Nós passamos pelas provas para nós aprendermos lições. Aleluia! Outra verdade sobre a crise gera oportunidade. Não tem aquele velho ditado: enquanto uns choram, outros fazem o quê? Vendem lenço. Você está chorando? O senhor está chorando, pastor? Tem um lenço para vender para o senhor, está aqui. Você está chorando? Eu tenho um lenço para vender. As crises geram oportunidades. Baseado em quê, Roberto, você está falando isso? 1 Samuel 17, 25. Vamos dar uma profissão para Davi: entregador de pão. Lá vai um entregador de pão, e de repente aquele entregador de pão ouve alguém dizer o quê? E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi e os homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? E aí vem Davi e fala: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Não olhe para o problema e veja problema, não. Olhe para o problema e veja Deus agindo através dele. Veja a oportunidade de você crescer, porque um é Davi antes do gigante, outro é Davi depois do gigante. Aleluia! Aleluia! Você pode olhar para esse copo de água de duas maneiras. Primeiro, a água está acabando. Ou você pode olhar e dizer: falta pouco para encher. Mais um pouquinho o copo enche. Mais um pouquinho a minha luta acaba. Mais um pouquinho a minha vitória vem. Mais um pouquinho e eu vou chegar no final, que é a minha vitória tão almejada. Aprenda uma coisa: quanto pior ficar, maior será o milagre que Deus irá fazer na sua vida. Mas voltando para o texto aqui que nós lemos, essa mulher estava passando por uma crise. E que crise ela estava passando? Ela perdeu seu marido, ela perdeu seu companheiro, ela perdeu aquele que era a coluna da casa. Talvez o controle financeiro, pastor, estava sobre ele, e de repente ele morre e deixa ela. E ela vai atrás da pessoa certa. Quantas vezes nós temos um problema, e os irmãos sabem muito bem da pessoa certa que eu estou falando. Quantas vezes nós passamos por um problema, e o Moisés é o último a saber. Você não pede conselho para ninguém,
toma atitudes erradas, aí depois que a bomba está estourada, que você vai pedir conselhos, que você vai pedir ajuda. Essa mulher pediu ajuda para a pessoa certa, e aí ele chegando lá, porque ela estava procurando a solução para a dívida, ela queria solução, e ela foi atrás da pessoa certa, e a pessoa certa falou para ela: o que é que você tem lá na sua casa? O que é que você deixou na sua casa essa noite? Como é que está lá? Está tudo uma bênção, o celeiro está cheio, está tudo tranquilo, está tudo em paz? Como é que está lá? Saiba que o nada que você acha que tem lá é esse pouco que Deus irá fazer, que Deus irá usar para fazer um milagre na tua vida. E aí o profeta dá uma ordem para ela, o profeta dá um conselho para ela, e ela vai e obedece o profeta direitinho, faz do jeitinho que o profeta falou, e aí depois que o milagre aconteceu, o ingrato não volta, mas essa mulher aqui voltou. Ela voltou e falou para o profeta: o negócio lá deu certinho, foi do jeitinho que o senhor falou. Aí o profeta falou para ela assim: ó, vai, vende o azeite e pague a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Paga a dívida. Milagre na nossa vida tem um objetivo. Deus não faz um milagre ao léu. Quem quer milagre? Vai ter milagre hoje. Quem quer? Não, com Deus não é assim não. Deus faz um milagre na sua vida, tem um objetivo esse milagre, e um dos principais objetivos é que o nome dele seja engrandecido na sua vida. E o milagre aconteceu. E aí, irmão Roberto, terminou de pregar? Não, agora é que eu vou começar. O que é que essa mulher fez de especial diante da crise? O que é que essa mulher fez de especial diante do problema? Primeiro, o que é que nós fazemos quando nascemos, irmãos? Nasci, pá, o que a gente faz? E quando a gente não chora, o que o médico faz? Senta o tapa. Para, né? A gente já nasce, pastor, reclamando. A gente já nasce murmurando. Ao invés de dar graças a Deus, nós murmuramos. Sabe por que que essa mulher aqui, ela não murmurou? E sabe por que é que eu sei? Porque não tem a palavra diabo nessa passagem. Em momento algum, ela chega no profeta e diz para o profeta: olha, meu marido, teu servo, era temente a Deus. E agora tem um problema. O problema está aí, ela não reclamou, ela não murmurou. Para de reclamar, para de murmurar, reclama menos e adora mais, reclama menos e agradece mais. Seja um adorador. O que é um adorador? É aquele que adora mesmo na dor. Aleluia! Jó 13,15 diz assim: ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança, apresentarei a Ele a minha causa. Pare de reclamar, pare de se fazer de vítima, reclame menos e adora mais. Outra coisa que essa mulher fez de especial, ela trabalhou pelo milagre. Quantos querem que Jericó caia, mas não dá uma volta? Querem que o paralítico ande, mas não quebra o telhado. Quer que o morto ressuscite, mas não tira a pedra. Irmãos, tem gente que não morre de preguiça, porque tem preguiça de morrer. Vou repetir. Tem gente que não morre de preguiça, porque tem preguiça de morrer. Camarada quer trabalhar, não distribui um currículo, miserável. De noite, o que ele está fazendo? Estou orando. E de dia? Eu estou dormindo, porque de noite eu oro a noite inteira, eu sou crente fiel, estou esperando. Deus não move uma palha naquilo que eu e você podemos fazer, mas Deus move céus e terra naquilo que eu e você não podemos fazer. Creia, meu irmão, creia, acredite.
Em Êxodo, capítulo, acho que se não me falha a memória, capítulo de número 14, no Mar Vermelho à frente, exército de Faraó atrás, e o povo de Deus aqui no meio, preocupado, e vai e reclama para Moisés, e Moisés fala com Deus, e Deus fala para Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marchar é conosco, abrir o Mar Vermelho é com Deus. Aleluia! Outra coisa, e aqui eu quero aprofundar nesse assunto. 2 Reis, capítulo 4, versículo 3, nós lemos: então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vasos vazios e não poucos. Meu irmão, vaso naquela época era a geladeira de hoje, era lá que se guardava mantimento, era lá que se guardava, era o armário da época, lá se guardava de tudo. E o que essa mulher conseguiu com os vizinhos, para que o milagre aconteça, pastor, Deus às vezes não envia anjo vestido de rosa, de amarelo, de preto, não. Deus usa pessoas para nos abençoar. Deus quer usar pessoas. Construa pontes e não portas. O tamanho do nosso milagre depende das nossas amizades, das nossas alianças. Agora eu sou aquele ranzinza que não tem amizade com ninguém, não tenho comunhão com ninguém. Deus vai operar? Sim ou não? Deus opera? Deus opera onde há confusão, onde há espírito de contenda, espírito de discórdia, espírito de confusão. Deus opera? Não opera, irmãos, não opera. Deus não opera onde há confusão. Não, irmão Roberto, você sabe por que é que eu não tenho amizades? É porque lá em Jeremias 17:5 diz assim que maldito o homem que confia no homem. Mas o infeliz, pastor, só fica com a parte A, não lê o versículo todo e nem os versículos para frente, porque o que Jeremias estava querendo dizer é o seguinte: maldito o homem que confia em si mesmo, que ergue o seu nariz e acha que é alguma coisa. Maldito é o homem que acha que pode alguma coisa sem Deus, que sozinho ele pode fazer alguma coisa. Nós não podemos nada sozinhos, dependemos uns dos outros. Provérbios 18:24 diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Acredita no que eu estou falando, não? Abre a sua Bíblia, lê. Provérbios 18:1 diz assim: busca seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não, mas você sabe o que acontece, irmão Roberto? É porque eu não concordo com a maneira do irmão pensar. Eu não concordo da maneira que o irmão Vavá pensa, e aí ele não pode ser meu amigo. Quem te falou que para ser seu amigo, para nós dois caminhar juntos, nós dois temos que pensar igual? Quem falou? Quem falou? Atos 15:39 dá um exemplo para nós. Gálatas 2:11 vai ter outro exemplo. Gálatas 2:11 diz assim: quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Qual era a atitude de Pedro? Pedro, quando ele estava com a turma da circuncisão, ele era da circuncisão. Quando ele estava com a turma da incircuncisão, ele era da incircuncisão. Eu sou amigo do irmão Vavá. Com o irmão Vavá sou amigo dele, mas se eu estou com o irmão João, irmão Vavá não está com nada não, viu, pastor João? É tipo assim, duas caras. E a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Nós temos que ser um povo unido, irmãos. Quer ver essa igreja lotada, quer ver essa igreja cheia, começa a unir, começa a se amar uns aos outros. Agora, em Filipenses, Atos 15:39 eu não li, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Separou aqui Barnabé e Paulo. Não teve puxão de orelha para eles. Você sabe por quê?
Porque eu não preciso de concordar com o Senhor, eu tenho que amar o Senhor. Que nós temos um objetivo comum, o céu, a salvação. Lá no céu não vai ter 2 setores, 3 setores, não. Lá vai ser união. Agora, engraçado, quando a gente chega em Filipenses capítulo 4, versículo 2, tem repreensão, tem puxão de orelha. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Quer dizer, eu discordar do meu irmão é normal, mas o que é anormal é o negócio vir aqui por coração e transformar em raiva, ódio. Não pode, isso não, jamais, jamais. Porque Colossenses 3:12 diz assim: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, é algo que está aqui arraigado lá no fundo, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Eu não gosto do irmão Gerziel. Cadê o irmão Gerziel? Está ali? Está aí, irmão? Ô, irmão Rogério, o irmão Gerziel está aí? Está lá atrás. Eu não gosto do irmão Gesiel, porque o irmão Gesiel é chato. Aí o irmão Gesiel está pensando a mesma coisa de mim. E aí vem Paulo escrevendo aos Colossenses, dizendo assim: suportando-vos uns aos outros. É eu achando o irmão Vavá chato e ele me achando chato. Mas nós dois juntos vamos caminhando para o céu. Aleluia! Tem que haver união, tem que haver mudança. Aleluia! Provérbios 6:16 diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. E aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Sabe quem é esse? É o famoso fofoqueiro. Escuta o irmão João falando um negócio aqui e já leva para o pastor a conversa toda distorcida. Chegou em você, parou. O que nós falamos na terça? Nós temos que ser um corpo. Se mexeu com um, mexeu com todos. Se machucar um, machuca todos. Se doer aqui, ó, todo o corpo tem que sentir. Nós temos que sentir um a dor do outro. Temos que ser unidos. Já estou caminhando para o término, só falta 5 minutos. E outra coisa que essa mulher fez: nós temos que ser unidos e temos que obedecer. Porque a nossa, quem é que ensina, falei isso ontem, quem é que ensina seu filho a desobedecer? Quem? Quem é que ensinou seu filho a desobedecer? Está pequenininho, não mexe. Falar não mexer é a mesma coisa de falar mexe, aí que ele vai e mexe mais rápido ainda. A gente nasce com o kit Adão, com o kit da desobediência, e aí nós ficamos tentando ajudar a Deus nos abençoar. Deus só quer uma coisa de mim, de você: obediência. 1 Samuel 15:22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça. Obreiros, quer ter um ministério abençoado, obedeça o pastor. Eu estou aqui debaixo da bênção do meu presidente lá. Eu vou viajar, pastor, estou saindo de viagem. E aí, se ele falar não vai, eu não vou. Porque se eu sei que se eu desobedecer, eu vou dar com burros na água. Como dizia minha avózinha, eu vou quebrar a cara. Às vezes Deus não desce aqui para falar com você não. Deus usa... é o pastor, é o seu pastor, é aquele que paga o preço de oração por você, é aquele que às madrugadas ora por você, intercede por você. Portanto, entra pela porta da obediência, que você vai ver. Não, eu vou mudar, pastor, o negócio é o seguinte: está todo mundo mudando para os Estados Unidos, vai eu para lá. Vou para lá porque lá eu vou ser abençoado. Não, o negócio está lá em Goiânia, eu vou para Goiânia. Não precisa disso. Entra pela porta da obediência para você ver que a bênção do Senhor vai te alcançar.
Você sabe o que é obediência? É você fazer com excelência aquilo que você não quer. Muitas das vezes não queremos, mas nós vamos fazer com excelência, porque Deus tem compromisso com a obediência. Deus tem compromisso com aquele crente que obedece a sua palavra, não precisa de sacrifícios. Obedece esse livro aqui para você ver se Deus não vai te abençoar. Vai vir lutas, irmão Roberto, vai ter problema, mas a vitória é garantida. Obedece, faz prova com Deus, entra pela porta da obediência. Agora o problema é que nós erguemos o nariz, e eu sei, eu posso, eu faço e desfaço. Quem está fora da direção é o líder, é o pastor, é todo mundo, menos eu. A igreja inteira está errada, menos eu. E quando o pastor dá uma arrochadinha na terça-feira? Meu Deus, aí que eu não vou obedecer mesmo, porque aquela palavra não foi para mim. Nunca mais eu fiz. Misericórdia, pastor. A gente tem que tomar misericórdia de crente assim. Eu não quero ser amigo de crente assim, que a gente não tem que tomar cuidado com o que fala, porque senão ele vai ficar magoadinho e não vai voltar na igreja mais. Muda e obedeça a palavra. E por último, para me encerrar, essa mulher não desistiu. Ela tinha tudo para desistir, ela tinha tudo para entregar os pontos, entregar os seus filhos como escravo, mas essa mulher não desistiu. Ela não desistiu de viver, ela não desistiu dos seus sonhos. Não coloque um ponto final onde Deus ainda está escrevendo a sua história. Aleluia. Salmo 30 e o verso 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Curve a sua cabeça, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu falei a tua palavra, eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Agora, gerar frutos é com o teu Espírito Santo, ó Deus, é com o Senhor. Visita cada um dos irmãos aqui nessa noite, ó Deus, e faça com que essa palavra gere fruto nos corações. É o que eu oro e te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém.